De volta, falavam sobre a formalidade e acerca da formalidade havíamos dito anteriormente que, para altas autoridades, Vossa Excelência, para os demais casos, Vossa Senhoria. Mas eu disse também que havia certas informações ou observações que a gente deveria fazer dentro do contexto da formalidade, não é isso? Eis aqui, já adiantei, coloquei alguma coisa no quadro para a gente. Veja aí, ó. Chamo a atenção para essas formas. Digníssimo, ilustríssimo doutor e doutora. O manual de redação da Presidência da República acerca de digníssimo e ilustríssimo afirma que essas duas formas foram abolidas da redação oficial, isso já em 1992. Claramente, a primeira edição do Manual de Redação do Presidente da República, a Instrução Normativa número 4 em 92, aboliu digníssimo e ilustríssimo. Não sei se você percebeu, anteriormente a gente sempre falava, cuidado com excesso de adjetivação, né, inversão desnecessária, excesso de pormenores. Na redação oficial, os itens, para julgamento de item em prova, você deve ter esse bom senso. São os excessos que prejudicam o texto. A não ser que seja um erro de caráter gramatical. Se estiver errado gramaticalmente, não se pode fazer nada. O item é errado, então. Agora, normalmente, quando é questão da impessoalidade, a questão do uso, aliás, a questão da clareza, da concisão, normalmente você usa um pouco de bom senso. Agora, se aparecer digníssimo ou ilustríssimo, não precisa usar bom senso. De cara, o item está errado. Isso porque o manual deixa bem claro, essas duas formas não devem ser utilizadas em redação oficial. Portanto, se elas aparecerem, você já sabe, o item de cara está errado. E acerca de doutor e doutora, como é que eu utilizo isso em redação oficial? O manual afirma o seguinte: doutor e doutora não são formas de tratamento, são títulos acadêmicos. Ou seja, você só vai tratar por doutor ou doutora quem tem doutorado em alguma área de conhecimento. Ou seja, o examinador, em princípio, teria que provar para você que a pessoa tem doutorado em alguma área de conhecimento para receber o tratamento doutor ou doutora. Assim como você chama aquele que tem mestrado de mestre ou mestra. E, verdadeiramente, quem tem alguma especialização, você chama de especialista. Portanto, doutor e doutora só para quem tem doutorado. E talvez você já esteja aí pensando, ué, mas como é que eu vou falar com o médico agora? Não posso falar doutor para o médico, não? Veja, se você está falando conversar, falar, não há problema. Veja, isso que a gente está vendo aqui é para redação oficial. Quando você vai redigir, ao escrever, você não deve utilizar doutor ou doutora, a não ser que a pessoa tenha doutorado em alguma área de conhecimento. Agora, ao falar, de fato, essa tradição, existe essa tradição que remonta à época do Império. Existe um decreto da época do Império que prevê o tratamento doutor e doutora para bacharéis em Direito, bacharéis em Medicina e bacharéis em Engenharia. Por isso que até hoje as pessoas, ao falar, utilizam essa referência doutor ou doutora. Né? Por exemplo, quando, sei lá, um mestre de obras vai falar com o engenheiro, ele chega lá, veja bem aqui, doutor, o senhor confere aqui a medida desse baldrame, porque eu acho que está errado. Então, ao falar, tudo bem, não há problema. Mesma coisa com o advogado, a pessoa falando, mas então, doutor, a gente vai ganhar a causa? E o advogado, né? Veja, as vicissitudes e peculiaridades do seu caso parecem sugerir no contexto a impetração do remédio heróico. E a pessoa... mas então, doutor, a gente vai ou não vai ganhar esse dinheiro aí? Então, ao falar com o advogado, ao falar, tudo bem, não há problema. Doutor, como é que... Ao falar, tudo bem. A mesma coisa com o médico. Então, doutor, como é que está a minha situação? Me diz, doutor. E o médico, veja bem, eu estou analisando aqui o seu prognóstico. Olha, o que eu vejo aqui, você ainda tem 3 minutos de vida. Mas pelo amor de Deus, doutor, mais 3 minutos, o que é que o senhor pode fazer por mim, doutor? Olha, 3 minutos dá para fazer um miojo, que é de galinha. Então, ao falar, tudo bem, doutor para o médico, ao falar, doutor para o advogado, ao falar, doutor para o engenheiro, ao falar, mas ao escrever, não. Ao escrever em redação oficial, só se a pessoa tiver efetivamente
doutorado em alguma área de conhecimento. Bom, não me parece que de fato haja assim grande necessidade, mas é sempre bom prevenir. E se um item de provas trouxer para você esta forma aqui, este pronome de tratamento você, ou então a expressão a gente, posso considerar como corretas essas aparições em redação oficial? Você e a gente? De maneira alguma. Você é pronome de tratamento? É, mas ele não tem a formalidade necessária para compor um ato oficial. Portanto, você não pode ser utilizado, porque ele não traz a formalidade necessária. Você já foi formal um dia. Antigamente era vossa mercê. Mas é aquela história, quanto mais utilizado uma palavra, mais ela se expõe a transformações. Vossa mercê era utilizado para o trato familiar, o tratamento do dia a dia. Consequentemente, frequentemente utilizado, acabou se transformando de vossa mercê para vós me ser. Em algumas regiões, vossum ser, em outras regiões, vossam ser. Chegamos ao atual você, que continua indo embora. Na prática, muita gente apenas diz, cê tá bem? Daqui a algum tempo se dirá, e tá bem? Vai chegar um ponto de a pessoa só fazer a expressão facial. Tá bem? Ou seja, a palavra está indo embora. O fato é que, como é utilizada para tratamento íntimo, familiar, não confere a formalidade necessária ao texto oficial. Por isso, você nem pensar. E a gente? Por que não utilizamos a gente? A gente é expressão de caráter coloquial. Alguns gramáticos nem consideram que a gente seja verdadeiramente português culto. Por quê? Na realidade, é uma expressão de caráter coloquial. Serve para o colóquio, para a conversa do dia a dia. Não para um texto formal de redação oficial. Portanto, nem pensar. Moral da história, apareceu digníssimo, apareceu ilustríssimo, apareceu você, apareceu a gente, de cara, pode queimar o item, está errado. Essas formas não podem aparecer em redação oficial. E doutor e doutora, só se a pessoa tivesse título acadêmico. Ficou claro? Muito bem. Essa é a primeira constatação, a primeira observação que a gente faz no campo da formalidade. Vamos agora para a segunda observação. A segunda observação nos traz um cuidado dentro do âmbito da gramática, da correção gramatical, especificamente dentro do campo da concordância. Vamos aqui para a segunda observação. E para isso, faço uma frase aqui. Solicitamos a vossa excelência que, olha a situação, encaminheis vossa documentação até, e aproveitando que estamos por aqui, vamos comentar o registro de data. Olha aí. Solicitamos a Vossa Excelência que encaminheis vossa documentação até 5/9/2012. Muito bem. O que eu estou sugerindo aqui? O que eu quero questionar você é, está correto o emprego da forma encaminheis e da forma vossa? E por que eu estou indagando isso? Porque, na prática, algumas pessoas acreditam que, já que nós tratamos aqui por vossa excelência, a pessoa interpreta como se fosse vós. Solicitamos a vós que encaminheis vossa documentação. Esse raciocínio é um raciocínio correto? Não, não é. Esse raciocínio está errado. Apesar de o pronome de tratamento fazer referência à segunda pessoa, a pessoa com quem a gente fala, verbos e outros pronomes sempre deverão ser utilizados em terceira pessoa. Na prática, portanto, não é encaminheis. O correto é encaminhe. Não é vossa. O correto é sua.
Ou seja, o correto para essa frase é: solicitamos a Vossa Excelência que encaminhe sua documentação até tal data. Moral da história, meu bom amigo: vossa só serve para pronome de tratamento. Fui claro? Vossa só aparece em pronome de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência. Vossa só serve para quê, por favor? Pode repetir. Repita aí em casa para você guardar bem isso. Vossa só serve para pronome de tratamento. Vossa só serve para o quê? Isso, pronome de tratamento. Em nenhum outro lugar mais você vai pensar na pessoa vós. Em nenhum outro verbo, nenhum outro pronome você vai pensar na pessoa vós. Vossa só serve para pronome de tratamento. Tranquilo? Muito bem. Então, resolvida a questão aí do erro gramatical pertinente à concordância, vossa só serve para o pronome de tratamento. Outras ocorrências você utiliza como se fosse a terceira pessoa. Solicitamos a Vossa Excelência que encaminhe sua documentação. Feito isso, comentemos aqui o registro da data. Temos aí 05.09.12. É assim que se registra a data. É desse jeito mesmo, com um pontinho, tudo bonitinho, uma boa. Não é assim que se registram datas. Confesso, pontinhos são largamente utilizados na prática. Porém, o melhor registro para a redação oficial não é este aqui, não. O melhor registro para a redação oficial são barras ou então hífens para separação dos termos. Ninguém diz por que os pontinhos não são a preferência, mas o fato é que na prática barras e hífens é que devem ser empregados. Segundo ponto, 05 e 09 é assim mesmo? Não. Registro de data em texto de redação oficial não utiliza 0 na indicação do dia, não utiliza 0 na indicação do mês. Ou seja, é apenas 5/9, assim, sem 0. Terceiro detalhe: a partir de 2000 não se usa mais 2 e sim 4 algarismos. Ou seja, voa lá, o correto é assim. Olha aí, então seria até 5/9/2012 ou então 5-9-2012. De fato, o emprego do hífen ele é o mais antigo na língua portuguesa. Travessão já é um registro mais moderno. Contemporaneamente, largamente se usam pontos, mas para a redação oficial, para julgamento de item de prova, fique com travessões ou então hífens. Sem 0 antes da indicação do dia e do mês e para a indicação do ano, sempre 4 algarismos. Aproveitando que estamos aqui falando sobre referências temporais, e se fosse um registro de horas? Olha só, a reunião foi marcada para as... E a minha intenção aqui é registrar 14 horas e 30 minutos. Em seguida, haverá um coquetel, blá, blá, blá. Olha aí. A reunião foi marcada para as 14 horas e 30 minutos. Em seguida, haverá um coquetel, blá, blá, alguma coisa assim. Pergunto, bom registro de horas ou não? Não, está errado. Corrija. Ah, professor, desculpa. É que eu achei que tinha R, sabe? Mas eu achei feio também. Agora está certo, pronto. Continua errado. Ah, é o S, né, professor? Eu tiro, não tem problema. É que um professor meu falou que tinha S, professor. Eu achei que tinha que colocar. Pronto, agora põe aqui. Pronto. Isso, que beleza. Continua errado. O problema é ponto. Eu tiro. Pronto. Tirei. Agora ficou. O problema não é só esse ponto. O problema são estes pontos aqui, ó. Em bom português, indicação de horas não utiliza 2 pontinhos. Quem usa 2 pontinhos é mostrador de relógio digital. E você não é um relógio digital.
Bom, se você achar que é um relógio digital, entre em contato conosco, eu posso te indicar o meu terapeuta. O cara é bom, eu parei de morder as pessoas. E na minha última consulta eu já fui sem a minha roupa de lagosta. Para mim, isso é um avanço. Bom, mas assim, como estava falando, não, sai. Indicação de horas em bom português é feita simplesmente com H minúsculo, sem ponto, sem S, sem R, sem nada, somente H minúsculo. Se na sequência você tem minutos, indique-os. Voa lá, 14 horas e 30 minutos. Professor, eu posso indicar minutos também? Pode, se você quiser, pode registrar a abreviatura de minutos. Mas se você optar por registrar, não é obrigatório, mas se você quiser, pode colocar. Mas se for colocar, pelo amor de Deus, não me escreva deste jeito. 14 horas e 30 metros. Diabo, de hora comprida é essa, rapaz? Não é M, não, é min. A abreviatura de minutos é min. Sem ponto e sem S. Eu estou lendo a sua mente. Eu sei que você está pensando, posso, professor, colocar o tracinho? E eu digo, não, não pode. Sonhe. Não, esse tracinho é notação simbológica matemática. Isso não serve para gramática. O tracinho é uma notação matemática e, detalhe, nem sequer é para horas. Esse tracinho é utilizado para indicação de graus. Quando você está indicando graus, é que você utiliza, por exemplo, 5 graus, 51 minutos, 15 segundos. Na indicação matemática para graus é que você utiliza esses tracinhos. Os nossos cronômetros é que, por falta de espaço, resolveram aproveitar esses símbolos para fazer as suas indicações espremidinhas lá no mostrador do relógio. Mas isso é uma indicação de caráter matemático e não se aplica a horas, portanto, nem pensar isso aqui em uma redação oficial. Em redação oficial, portanto, como se vê, você tem essas duas opções. 14H30 ou 14H30min. Por uma questão de praticidade, se utiliza somente 14H30 normalmente. E talvez alguém esteja perguntando, professor, e se não houver minutos? Aí eu ponho assim, né? 14H00. É isso? Meu amigo, se não existem minutos, não registre nada. Dá licença? Se não existe minutos, então não ponha. Coloque 14H. Nessas situações em que você tem apenas o registro de horas, há quem sugira, por questões estéticas, escrever por extenso assim, 14 horas. Fica a seu critério, pode ser 14H ou 14 horas. Parece-nos aconselhável utilizar por extenso, quando é só indicação de horas. Quando é hora e minutos, você registra um caso na forma simbológica com H e o número na sequência. Ficou claro isso? Então guarde com carinho essas informações. Não é sempre que você encontra isso em gramáticas, não é sempre que você encontra isso em apostilas, mas é perfeitamente possível que o examinador questione isso em prova. Guarde com carinho, são esses detalhes que vão diferir você dos 2.552 que vão ficar abaixo na listagem. Beleza? Muito bem, então, fechando então a segunda observação aqui, chamamos a atenção para a concordância que esses pronomes de tratamento geram. Então, vossa só serve para o pronome de tratamento. Em nenhum outro lugar você vai pensar na pessoa vós, seja em verbo, seja em outros pronomes. Tranquilo? Muito bem, vamos então para a nossa terceira e última observação dentro do campo da formalidade. Dentro do campo da formalidade, a última observação que precisamos fazer é a diferenciação entre vossa, vossa senhoria, vossa excelência, vossa magnificência. É diferente de você utilizar sua senhoria, sua excelência, sua magnificência? Com certeza, existe uma diferença. Um é com V e outro é com S, né, professor? Vai para além dessa diferença. Na realidade, vossa é utilizado quando você tem tratamento direto ou mediante correspondência. Tratamento direto ou mediante correspondência. Por
por correspondência. Em outras palavras, ao utilizar vossa, você está falando com a autoridade. Ou você está falando com a autoridade diretamente. Boa tarde, Vossa Excelência vai participar do cerimonial? Vai participar? Por favor, então acompanhe o carpete vermelho, por favor. Até em cerimonial a gente já trabalhou também, a gente faz de tudo, é verdade. Mas enfim, então ao falar com a alta autoridade, boa tarde, Vossa Excelência deseja mais alguma coisa? Não? Então, se Vossa Excelência desejar, é só me pedir. Veja, ao falar com a alta autoridade, você utiliza Vossa Excelência. Quando você fala, entre aspas, com a autoridade mediante um ato comunicativo, um ofício ou coisa assim, você também no ofício dirá, solicitamos a Vossa Excelência, informamos a Vossa Excelência e por aí vai. Então, ao estabelecer o contato, seja diretamente ou mediante um ato comunicativo, utilizamos vossa. E a forma sua. Sua é utilizado não para falar com a autoridade. Sua é utilizado para falar da autoridade. Ou seja, sua é utilizado quando a autoridade é assunto do ato comunicativo. E para quem gosta de fazer associação, olha aqui, ó. Quando a autoridade é assunto do ato comunicativo ou da comunicação do ato comunicativo. Quando a autoridade é assunto do ato comunicativo, você utiliza sua. Então, para quem gosta de fazer associação, pode associar assim para não esquecer. Então, sempre que a autoridade for assunto, sua excelência, sua senhoria, sua magnificência. É por isso que os repórteres, ao falar do Papa, dar alguma notícia acerca do Papa, dizem, na próxima semana, sua santidade visitará o país tal, tal. Veja, no contexto, o Papa é assunto do ato comunicativo, por isso se diz sua. Portanto, sempre que a autoridade for assunto, sua. Exemplificando, olha só, informamos a Vossa Senhoria ou informamos a Sua Senhoria que na próxima semana Vossa Excelência ou Sua Excelência, o ministro fulano de tal, ministro pontinho, pontinho, visitará o órgão para isso assim, assim, assado, blá, blá, blá. E aí, informamos a Vossa Senhoria ou a Sua Senhoria? Isso, informamos a Vossa Senhoria. Observe que aqui eu estou falando com a autoridade. O senhoria do contexto não é um assunto, e sim a pessoa com quem eu estou estabelecendo um ato comunicativo. Vossa Senhoria. Na sequência, aqui na próxima semana, Vossa Excelência ou Sua Excelência, o ministro fulano de tal. E isso, veja que no contexto, a excelência é o assunto do ato comunicativo. Já que se trata do assunto, direi Sua Excelência, o ministro. Moral da história, sempre que a autoridade for assunto, você utiliza sua e vossa para as demais ocorrências. Fechou? Veja então, sua para quando a autoridade é assunto. Para as demais ocorrências, você utiliza vossa. Tranquilo? Muito bem. Isso então fecha as nossas observações dentro do terreno da formalidade. Feito isso, vejamos alguns exercícios de prova para a gente fixar essa história aí da formalidade. Vejamos aí, acompanhe no seu monitor. Temos aí novamente o texto, olha aí.
Considere que Juarez Alencar Cabral, candidato ao cargo de analista de trânsito do Detran DF, desejando dedicar-se integralmente ao estudo dos conteúdos que seriam exigidos nas provas do respectivo concurso, tenha redigido, em tom gracioso, a seguinte carta para sua noiva. Excelentíssima senhorita, BSB 8/3/2009. Excelentíssima senhorita, o abaixo-assinado, aluno compulsivo de cursos preparatórios para concursos públicos, dotado da esperança férrea de tornar-se brevemente um eminente funcionário público, vem muito respeitosamente, por meio desta, informar a Vossa Senhoria que se inscreveu para o provimento de vaga no cargo de analista de trânsito do Detran. O nosso cronômetro está aqui na tela. Isso. Inscreveu-se para o provimento de vaga no cargo de analista de trânsito do Detran DF e, por esse relevante motivo, suspende por tempo indeterminado o noivado. Eita, é um mala, olha aí, ó. Por esse relevante motivo, suspende por tempo indeterminado o noivado que mantém com a excelentíssima senhorita para se dedicar integralmente ao estudo das matérias constantes do respectivo edital. Continuando a leitura aí na próxima projeção, temos aí... Aproveito o ensejo para manifestar-lhe também, outro sim, a intenção de retomar, tão logo seja aprovado, minhas funções de noivo junto a Vossa Excelentíssima. Fala sério, a fila anda, né, meu filho? Mas, enfim, ó, retomar tão logo seja aprovado minhas funções de noivo junto a Vossa Excelentíssima, haja visto o grande amor que te devoto. Reitero protestos de estima e consideração. Juarez Alencar Cabral. Não apareceu aí, mas o cargo a essa altura seria ex-noivo. Bom, com base nesse texto, vamos aí para os itens logo na sequência. Temos aí, ó, com relação à carta apresentada na situação hipotética acima e com base no que dispõe o Manual de Redação da Presidência da República acerca de comunicações oficiais, julgue os itens seguintes. Item 11, a variedade de tratamento verificada na carta, tanto no emprego de pronomes pessoais quanto no de pronomes de tratamento, não deve ocorrer em documentos oficiais, pois compromete a modalidade de linguagem que deve ser empregada em redação oficial. Esse item está certo ou o item está errado? E isso, o item está falando a verdade, é um item certo. A variedade de tratamento, essa bagunça no tratamento, não deve ocorrer em redação oficial. Se a gente voltar lá ao texto, voltemos lá ao início do texto, olha aí, lá no início temos, ó, excelentíssima senhorita, já começamos assim. No meio do parágrafo você tem lá, Vossa Senhoria. Um pouquinho mais à frente, excelentíssima senhorita, de novo. No próximo parágrafo, na próxima projeção, temos lá, ó, Vossa Excelentíssima, que nem sequer existe. Além disso, observe, no caso, a variação do pronome pessoal. Veja, aproveito o ensejo para manifestar-lhe. Lhe é pronome de terceira pessoa, mas ao final ele diz, haja visto o grande amor que te devoto. Te é pronome de segunda pessoa. Esse tiroteio todo, misturando os pronomes, de fato, não pode ocorrer em redação oficial. O que quer dizer, então, que o nosso item é um item certo, está falando a verdade. O item é um item verdadeiro. Voltando, então, isso é o item 11, é um item verdadeiro. Já o item 12 afirma o seguinte, a expressão vem blá 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 por meio desta, utilizada no primeiro parágrafo, apesar de ser considerada redundante em comunicações oficiais, tem seu emprego recomendado quando se quer assegurar o entendimento correto do texto. Voltemos lá ao texto para conferir. Lá no texto, temos aí, olha lá, o abaixo-assinado aluno compulsivo de cursos preparatórios para concursos públicos, dotado da esperança férrea de se tornar brevemente um eminente funcionário público, vem, muito respeitosamente, por meio desta informar. Essa expressão vem, muito respeitosamente, por meio desta informar, ela é recomendada atualmente? Não, de forma alguma. É contra esse tipo de construção, o chamado jargão técnico, essas construções fossilizadas, essas construções que ficam lá cristalizadas. Você usa porque todo mundo usa. Você nem sabe por que exatamente você está usando. Não, eu estou utilizando porque no modelo estava desse jeito, né? Assim, está lá no modelo e você acaba repetindo.
Pois é, em redação oficial, o Manual de Redação da Presidência da República sugere não utilizar esse tipo de coisa. O manual se coloca contra essa linguagem com frase feita, essas estruturas fossilizadas. Veio muito respeitosamente por meio dessa. Simplesmente, esse início do texto, todo ele, tudo isso pode ser trocado simplesmente por informo. Uma única palavra. Consequentemente, essa construção ela não é recomendada, ela é condenada pelo Manual de Redação da Presidência da República. Vamos para mais um item? Avançando aí, temos mais um item. Na sequência, temos aí, ó, na elaboração de texto oficial, como norma geral, deve ser evitada a repetição de palavras, buscando-se sinônimo ou termo mais preciso para substituir a palavra repetida. No entanto, se a substituição comprometer a inteligibilidade e a coesão do texto, recomenda-se manter a repetição. Item certinho? Isso, o item está certíssimo. De fato, o que se aconselha é que você não repita palavras, busque termos sinônimos. Porém, se o termo sinônimo for comprometer a inteligibilidade do texto, se o termo sinônimo comprometer o bom entendimento do texto, melhor não utilizar. Lembre-se, a prioridade é clareza. Todo cidadão deve entender um texto oficial. Consequentemente, se você puder, no caso, usar um sinônimo, ótimo, mas se o sinônimo ele for dificultar o entendimento, melhor não utilizar, melhor repetir a palavra já utilizada anteriormente. Tranquilos? Muito bem.